Então, pessoal, já feita a segmentação, o fechamento, o modelo já está adequado, os dentes já estão separados, agora a gente vai para a questão vai compreender as movimentações dos dentes, tá certo? Todos vocês já viram que a gente pode movimentar a visão do dente, ou seja, mudar as vistas dos dentes nessa ferramenta aqui, que nessa ferramenta aqui eu posso selecionar o arco e posso dar uma transparência também para eu que possa fazer a avaliação mais adequada, tanto vestibular quanto lingual, desse nosso paciente, ou do que a gente vai querer executar, para visualizar melhor. Vou deixar aqui no normal, tá bom? Eu sempre gosto muito de começar, como é que eu vou dizer, os nossos casos, avaliando a grade, tá bom? De uma forma geral, eu avalio a grade. Para quê, Glauco? Para eu avaliar se eu tenho um desnivelamento muito grande, uma mudança de posição muito grande entre os dentes. Então, assim, os incisivos estão relativamente no mesmo patamar e os laterais, eles também estão no mesmo patamar. Mas necessitando de torque corretivo aqui, torque o que? Vestibular de raiz. Tá bom? Olha como os dois laterais, eles ficam como se tivessem sacados do arco, tá bom? Quando a gente visualiza de lateral, uma visão lateral que você pega, olha a vestibular desse lateral como está bem inclinada e a do central como está bem verticalizada. Então dá essa impressão que a gente tem aqui no nível. E numa visão oclusal, olha lá, ó, aparentemente a borda do central está verticalizada e essa aqui está vestibularizada, dando essa impressão mais complexa do ar. Como a Sara solicitou, a gente vai fazer um planejamento, nesse caso, como se fosse um caso de baixa complexidade, sem envolvimento posterior, sem distalização. Se ela quiser depois, a gente pode fazer um planejamento completo dela, que eu acho que seria interessante fazer uma distalização dessa paciente, remover os terceiros molares, distalizar, para que ela pudesse ter uma relação de classe, deixa eu tirar aqui as guias, uma relação de classe mais adequada aqui, tá bom? Então, remover os terceiros molares, distalizar, porque essa cúspide tem que engrenar aqui, ó, tá bom? Tem que engrenar aqui, e essa engrenar aqui, ela não fez duas extrações, então esse primeiro pré, o segundo pré, tem que engrenar aqui nessa região, tá bom? Tem que engrenar aqui nessa região. Mas, de uma forma geral, o paciente quer fazer um ajuste estético anterior e inferior, e aí uma das coisas que realmente eu gosto muito de fazer é utilizar as guias e as curvas, tá bom? Eu vou primeiro corrigir o arco superior, então, primeiro corrigir o arco superior, que ele aceita um pouquinho de protrusão, vamos ter que ganhar espaço para o arco inferior, então vamos ver como é que a gente corrige esse arco superior de forma adequada. Então assim, eu venho aqui nas minhas guias, essa minha guia, eu toco nela, e eu posso fazer ajustes nela da forma como eu queiro. Eu não gosto dela por sobre os dentes, eu gosto dela margeando os dentes aqui embaixo. Que aí quando eu avalio ela de oclusal, dá para eu ter uma noção bem adequada de como seria e como estaria essas guias. Então assim, eu gosto que as guias elas fiquem bem sobrepostas ao ou a vestibular, tá certo, dos dentes, que é mais comumente de forma mais comum eu utilizo assim, ou na cúspide vestibular. Então assim, não teria intenção de fazer como é que eu vou dizer, uma expansão posterior, e na parte anterior, para deixar simétrico, né, a gente poderia fazer um pouquinho de expansão no pré, no canino, mas o incisivo pode ir para frente, tá bom? Para dar simetria, esse lado aqui eu posso também fazer algum tipo de expansão, mas eu vou avaliar se é mais adequado ou não, é, dependendo da minha intenção de movimento, tá bom? Então, assim, cada dente que a gente vai movimentar, a gente tem que respeitar a biomecânica de movimentação. Esse incisivo aqui, ó, eu vou selecionar ele. Se eu for movimentar ele para vestibular, eu já venho aqui e pego ou inicialmente nesse centro de resistência aqui, ó,
ou eu jogo ele mais para a ponta de cúspide, tá bom? Então assim, eu vou fazer no centro de resistência, ó lá, já coloco ele e já posiciono ele próximo do meu, de onde vai ficar o meu, como é que eu vou dizer, de onde eu projetei o meu arco, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa no esquerdo, tá certo? Left. E aí eu venho para cá, seleciono o superior e faço esse movimento. Porque esse movimento é passível de se acontecer, certo? Eu não pego, eu não seleciono o dente e venho arrastando ele para frente, não. Porque esse movimento aqui é muito difícil de o alinhador fazer. É muito difícil de Brecht fazer, praticamente impossível dele fazer. Então, assim, a gente tem que fazer um movimento que é mais palpável possível para o alinhador. Porque senão a gente vai perder o nosso movimento. Então vamos voltar aqui, esse aqui, vou perder o nosso track. Os centrais estão bons, certo? Os centrais estão bons. E aí vamos trabalhar no lateral, certo? Vamos trabalhar nesse lateral. Vamos mesializar ele um pouco. Vamos fechar os espaços do central. Eu não estou vendo vocês não, viu, pessoal? Aqui eu não estou me vendo não, viu? Se eu estiver fazendo alguma careta, vocês me desculpem, viu? Porque eu não estou me vendo aqui na projeção dessa aula. Só vocês que estão me vendo no cantinho da tela. Então aqui o lateral bem corretinho, tá bom? Correto. E aí num segundo momento desse lateral, que aí se fosse no Nemo eu faria esse estadiamento, tá bom? E aí eu posso até fazer aqui, que a gente vai para que a gente aprenda isso, né? Eu vou fazer todos os movimentos, né? E depois eu vou fazer uma parada, tá bom? Eu vou fazer uma parada, vamos ver como é que ficou o frontal. O lateral dele, ó, melhorou um pouco, ainda acho que precisa de um pouco mais de angulação para ficar bom. Opa, um pouco mais de angulação para ficar bom e um pouco mais de giro para que ele fique adequado. Vamos ver aqui de front. Eu já acho que melhorou bem. Se você comparar o lateral esquerdo com o lateral direito, a gente já teve uma melhora boa. Eu vou tirar os IPRs, tirar as colisões, para deixar, já teve uma melhora boa. E aí a gente já vem aqui, ó, já acerta um pouquinho mais o central. Então assim, essa curva me dá essa possibilidade, me dá essa referência. E aí a gente já vai fazer o quê? Já vai tentando ver o que foi feito. Ó lá, o lateral, os centrais vestibularizaram, o lateral deu uma melhorada na inclinação. E, repito, ele precisa de torque vestibular de raiz. Assim como esse, tá bom? Assim como esse. Então, assim, vamos lá para corrigir o segundo, o outro lateral, para manter essa guia aqui, esse conjunto aqui. Vamos usar o, é, uma dobradiça aqui, como a gente já discutiu um pouquinho, porque eu quero só que o... Opa, desculpa. Vamos fazer um pouquinho. Não vai fazer, porque não está no do movimento, né? Você tem que estar no cursor do movimento. Ok. Agora vamos fazer o giro. Ok. Alterando o time frame dele.
Quando eu venho para cá, ó, ele está lá. Tá lá. Se eu quiser corrigir isso aqui, corrigir de forma adequada com o centro de rotação no meio do dente agora, eu tenho que novamente voltar para o dano. Voltar ao chain frame. Oh, desculpa. E aí eu vou selecionar de novo. Tem que vir para o final. Lembrando que sempre vai ter que vir para o final. Vamos lá. Quando for uma coisa mais tímida, você pode vir no reto, né? Você pode vir no reto, que é um ajuste mais menor. Você pode vir fazendo um ajuste. Mas quando é um ajuste maior, eu recomendo que você faça, tenha um pouco mais de cautela na hora de fazer esse movimento. Tá? Ainda ficou com uma diferençazinha muito sutil entre esse e o outro dente. Ok. Então assim, vamos dar uma olhada aqui como é que ela estava. Já demos uma melhorada na parte frontal, no front dela. Vamos baixar aqui um pouquinho. Glover, eu quero baixar bem de levezinho, ó. Up down. Dei 2 toquinhos, ele baixou bem devagarzinho. Vou tirar essa curva aqui só para ver e colocar a grade. Olha, eu coloquei a grade, ó, tá praticamente perfeito. Tá certo? Praticamente perfeito essa movimentação dos dois incisivos, melhorando bastante. Tá certo? Então, pessoal, a questão da movimentação vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter que ir trabalhando dente a dente, movimentando e ajustando cada situação. Eu vou dar uma adiantada no caso para não ficar muito monótono, tá certo? Não ficar muito monótono. E só para relembrar, claro, como é que eu faço o torque vestibular nesse dente? Eu venho cá, de novo, chain frame de novo, novamente, posiciono na ponta do dente, é o done. E aí eu venho lá no cursor e faço isso. Então, agora ele está torqueando na frente do dente. Não, ficou muito, né? Quanto foi que a gente deu de torque? 7,51. Acho que ainda ficou muito. Acho que ainda ficou muito. Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos olhar no frontal. Ainda ficou bastante. Porque tem esse volume aqui no dente da paciente. Acho que agora melhorou. Então, aí toda vida você vem e vai avaliando o que foi feito. Olha lá. Tá bom ou não? Acho que ficou muito adequado aqui. Tá bom? Então, assim, eu vou dar uma melhorada aqui geral nesse caso. Tá certo? Os cursores iniciais eram o que a gente tinha para mostrar. Vou dar uma melhorada geral nesse caso aqui. E a gente vai discutir daqui a pouco o antes e o depois e as possibilidades dele para depois a gente instalar os atachos. Tá ok?